Amém? Então, Atos capítulo 17, a partir do verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com uma multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jação, depende, e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se ajuntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois dele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam,
pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio dele. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Até aqui. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, mais uma vez eu quero expor o capítulo por inteiro, sem dividir em partes, para a gente não ficar assim muito longo, né? Você está vendo aqui no mapa atrás, mais uma vez. Hoje eu estou com um negocinho para apontar aqui, está vendo vermelhinho? Eles saíram aqui, ó, de Antioquia e foram para essas duas cidades, passaram por aqui, Perge, Derbe, Listra, Icônio. Semana passada nós falamos sobre isso. Paulo e sua equipe pretendia vir para essa região, mas Deus os impediu, e chegando aqui, Deus fala para ele, numa visão, passar para o lado de cá do mar, onde a gente aqui já entraram na Europa. Eles então pregaram nessas cidades, e ali em Filipos eles estabeleceram a igreja. O capítulo 17 então conta a jornada deles por estas cidades, vindo para Tessalônica, que fica aqui nessa região, Bereia, e o texto se encerra aqui em Atenas. Nós vemos aqui, diríamos, o ministério do apóstolo Paulo nessas três cidades. Mais uma vez, meus irmãos, era uma jornada difícil, penosa, talvez algo em torno de uns 150, não mais que 200 quilômetros de distância, mas naquela época, um trecho de apenas 50 quilômetros não era percorrido com menos de 3, 4 dias, muitas dificuldades, apesar de nesse trajeto aí já existia uma cidade romana, já mais pavimentada, algo já mais avançado, tecnológico para os padrões da época, mas era lugares com muitas dificuldades. E assim nós estamos vendo o Evangelho sendo anunciado, pregado. E se hoje nós estamos ouvindo essa mensagem, se hoje nós temos a certeza da salvação nos garantida pelas Escrituras, foi porque esses homens não mediram esforços, não fizeram corpo mole, eles não se, digamos assim, regalaram, né, na sua salvação. Já estou salvo mesmo, Deus já me salvou, vou para o céu. Então, né, quando Deus quiser salvar os atenienses, os bereanos, Ele vai fazer isso. Quando Deus quiser salvar ali os outros amigos nossos, parentes, aquele vizinho da direita, aquele vizinho da esquerda, o colega na sala de aula, Deus vai chamar. Não, eles não pensaram dessa forma. Muito pelo contrário, deram literalmente suas vidas. Se não aqui, não se sabe de Timóteo, de Silas, se martirizado, como o apóstolo Paulo foi, mas deram a sua saúde, deram o seu tempo, largaram mão do seu conforto, das suas casas, das suas famílias, né, dos seus bens, abriram mão de tudo isso para pregar o Evangelho. Acabei de fazer um apelo agora, tão pouco, né? Eu não estou pedindo para você abandonar o emprego, não estou pedindo para você ir para uma ilha deserta, eu não estou pedindo para você ir passar fome. Não, é para ajudar no domingo de manhã na escola bíblica dominical para as crianças. Hoje tinha o quê? Umas 70 aqui, entre adolescentes, crianças, umas 70 por aí, né? Precisam ser discipulados, meus irmãos. Essas pessoas precisam receber instrução da palavra de Deus, aquela instrução direta, aquele discipulado, aquela explicação ali, um a um. Esses homens fizeram isso. A gente vê que para chegar a Tessalônica, então viajaram mais ou menos uns 100 quilômetros, né? Nessa altura, então, Lucas, você que está lembrado da semana passada, ele fica lá em Filipos,
pastoreando, podemos dizer assim, né, a igreja que ali fica. E os três então seguem adiante. E inicialmente o apóstolo Paulo, a gente vê isso, que ele, em todas as cidades em que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga, que havia ali um ponto de contato, né, da igreja, do evangelho com o povo judeu. A partir dali, afinal de contas, ambos desfrutavam, por assim dizer, da mesma escritura, o mesmo Velho Testamento que os judeus liam nas suas sinagogas. É o Velho Testamento que revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era com base nessas escrituras que o apóstolo Paulo expunha Jesus Cristo, pregava a respeito de Jesus Cristo. Você veja que o texto na NVI fala explicando e provando, né, a respeito de Jesus. Ele expõe, ele explica. Expor é pregar, é ler o texto, como eu acabei de fazer com você aqui agora. Ele explica o texto, todos os textos do Velho Testamento, e ali ele dá provas com evidências inquestionáveis e inegáveis de que esses escritos provam que Cristo, o Messias, a palavra Cristo significa Messias. Para nós hoje, Cristo é um nome, né? Mas a palavra Cristo originalmente significa o Messias, aquele que seria enviado. Messias também para nós acabou virando um nome, né? Mas significa o ungido. Então, esse que o Senhor, desde Gênesis, passando por Moisés e todos os profetas, eles todos diziam: há de vir um ungido, um homem escolhido por Deus, e esse aqui vai anunciar a vocês o caminho da salvação. Paulo, explicando o Velho Testamento, ele deu provas de que esse ungido era aquele tal Jesus que alguns anos antes, 10, 15, 20 anos atrás, havia sido morto, torturado e morto pelas autoridades judaicas. No entanto, ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus, o Pai. Esse Jesus que morreu e ressuscitou, esse Jesus é o Messias. E ele provava pelas Escrituras isso que ele estava dizendo. O que nós observamos ali em Tessalônica e também nas outras cidades, muitos judeus das sinagogas ali aceitavam o Evangelho, criam. Os tementes a Deus eram não judeus que acabavam abraçando, né, a fé, os costumes, a tradição dos judeus. E é interessante que nas duas cidades, ou nas três cidades, né, ele fala ali de não poucas mulheres. Eu não sei porquê, eu vou pesquisar isso e trago para você num outro dia. Lucas registra, né, de posições importantes, algumas mulheres ricas, talvez esposas de muitas pessoas importantes daquela cidade. Eu sinceramente ainda não descobri o porquê essa referência, né, a respeito disso, mas o fato é que muitas mulheres entregaram suas vidas a Jesus Cristo e passaram a fazer parte da igreja. O texto continua dizendo, nós acabamos de ler aí, chega a Bereia, de Tessalônica vai para Bereia, a estratégia ali se repete, mais conversões, mais uma vez, perseguição. Algumas autoridades judaicas tomadas de inveja, pelo que o evangelho estava sendo pregado, eles se lançam contra Paulo, principalmente Paulo, né, por ser o líder ali, o chefe da missão, o líder da missão, principalmente contra Paulo. E ali de Bereia, Paulo só é enviado para Atenas para não ser preso, não ser morto, enfim, não sofrer consequências mais graves. Silas e Timóteo permanecem ali na cidade. É interessante que nós
crentes já mais antigos, às vezes a gente costuma fazer referência, né, a esse texto. Os de Tessalônica eram mais nobres, os de Bereia, né, os bereanos eram mais nobres porque examinavam as Escrituras, né? Ele não está referindo ali apenas aos crentes, mas principalmente aquela comunidade judaica ali. Quando Paulo foi lá falar, eles foram conferir na Bíblia para ver se era assim mesmo, né? A gente precisa tomar cuidado com isso hoje, irmãos, porque hoje nós temos acesso, né, via mídias aí sociais, a gente tem acesso a qualquer tipo de pregação, né? Então hoje tem muita gente falando em nome de Deus aí, em nome da Bíblia, mas as mensagens são muito distorcidas. Você precisa realmente conferir na sua Bíblia se está batendo o que está falando lá. Não troca a leitura da Bíblia, a sua devocional, por um videozinho de YouTube. Você pode enganar você mesmo, mas a ninguém mais engana. Bom, o apóstolo Paulo então chega a Atenas. Nessa época Atenas já não desfrutava mais da importância que ela desfrutou alguns anos antes, começando uns 500 anos antes desse momento em que o apóstolo Paulo está ali, aproximadamente. Atenas, o berço da filosofia, o berço da sabedoria, né? Mas ainda existia ali na cidade um movimento cultural muito grande. Era, talvez a gente poderia dizer hoje, uma cidade universitária, né? Quem queria aprender tudo sobre filosofia tinha que ir para Atenas, ainda assim. O texto bíblico cita duas escolas filosóficas, os epicureus e os estoicos, só para a gente entender o porquê. No finalzinho ele vai dizer que quando o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, eles se dispersam um pouquinho. Mas por que isso, né? O que acontece isso? Não, esses dois grupos, tanto os epicureus quanto os estoicos, eram duas escolas filosóficas. Os epicureus, o mais importante para eles era buscar a felicidade. Talvez a gente vê de uma forma muito, não sei se subliminar ou disfarçada nos dias de hoje, né? O importante é ser feliz, né? Parafraseando aqui um humorista, eu digo que o que poderia descrever a filosofia dos epicureus era: prazer é o que interessa, o resto não tem pressa. Esses epicureus consideravam perda de tempo se preocupar com a morte. Para que preocupar com a morte, com o sofrimento? A gente tem que viver o dia de hoje, né? E acabou. Era uma relação assim de, sabe, não está nem aí, né, pro que vai acontecer. Eu não sei se de repente a gente falar aquelas pessoas, né, que vivem se drogando, aqueles zumbis, o que interessa para eles é a droga do dia, o resto não está nem aí. Talvez a minha analogia aqui seja um tanto quanto imperfeita com relação a isso. Esses epicureus, eles eram assim uma espécie de semi-ateus, quase ateus. Talvez a gente poderia dizer hoje que eles são, na teologia a gente chama de teístas abertos. O teísmo aberto, ele raciocina o seguinte: olha, existe Deus, mas Deus está lá longe, e Ele não se importa comigo, Ele não se importa com a criação, nem eu, muito menos, me importo muito com Ele. Não nega a existência de Deus, mas Deus está lá, e eu estou aqui, e segue a vida. É como se Deus tivesse criado tudo o que criou, e foi embora, foi viver a vida dele, e largou isso aí para lá, né? É igual cobra, né? Já viu cobra? Cobra, muitos outros animais, não só a cobra, mas a cobra principalmente, né? Pelo menos acho que a maioria das raças de cobras, né? As que a cobrinha fica na barriga dela, né? Quando sai, acabou, some. Ó, vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. E aí é assim, é como se não tivesse mãe mesmo, o cobrinha ou a cobrinha filhote, né? Era assim que eles agiam, mais ou menos, em relação a Deus. Já o outro grupo lá, os estoicos, esses aí achavam que o único bem, a única coisa que vale a pena é a retidão da vontade, ou seja, você ser uma pessoa de bem. Não quero fazer mal para ninguém,
eu quero fazer só aquilo que é legal, né? O mal são o fazer o mal para os outros, o prejudicar os outros, isso sim é o mal. Matar alguém, né? Fazer alguma coisa de mal para alguém, isso sim é mal. O resto é indiferente, né? Então, sofrimentos da vida, a própria morte também mais ou menos parecido aqui com os epicureus, né? Isso não tem significância nenhuma. Então, a pessoa que alcança a sabedoria, a pessoa que é elevada, né, num contexto, assim, falando de uma maneira crentista de dizer, né, os mais espirituais, vamos dizer assim, né, a felicidade para eles, né, era viver aquela coisa do dia a dia, né, aquela coisa apática, né. Se é o PT que está no governo, está bom. Se é o PSDB que está no governo, está bom também, né? Se tem dinheiro, está bom. Se não tem dinheiro, está bom também. É aquela coisa, aquela apatia, né? Aquela coisa sem importância nenhuma, sem nada. Então, eram pessoas que viviam assim. Por incrível que pareça, esses dois grupos eram pessoas que não estavam preocupados com o trabalho. Na verdade, eles valorizavam muito a preguiça, né? Não trabalhar, ficar à toa. Inclusive diziam que para ser um bom filósofo não pode trabalhar. Aliás, a palavra negócio, né? A gente fala de negócio, eu tenho um negócio. A palavra negócio, originalmente ela significa negar o ócio, né? Ou seja, então negócio é ruim, bom é o ócio. Ócio é a preguiça, é não trabalhar. Bons são aqueles que negam, né? Aliás, ruins, é mal negar o ócio. Então, quem trabalhava, quem desenvolvia uma empresa, né, uma empreitada, alguma coisa, era visto com maus olhos por essas pessoas, né? Porque eles estavam negando o não fazer nada, só meditar, né? Parece alguns adolescentes que alguns irmãos têm em casa aí que não quer saber com nada, né? Não arruma a cama que dorme, né? Não lava o prato que come. É mais ou menos assim que esse povo vivia. Paulo então cai lá em Atenas. Ao que parece, pelo menos ao que me parece, ele não fazia planos de ir para essa cidade, mas ele foi ali pressionado por aquelas circunstâncias ali. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. E ali, primeiro ele procura os judeus, a sinagoga, prega para os judeus, mas como na sinagoga só se reuniam sábados, no restante da semana ele estava ali na cidade. E andando na cidade, dizem que os gregos tinham ali em Atenas mais de 30.000 divindades, e para cada uma delas um altar, alguma coisa ali para cultuá-la, e aquilo foi dando nos nervos de Paulo. Imagina, um judeu ali, fariseu, Paulo que era, né, aquela coisa, perseguiu no começo a igreja, porque entendia que a igreja estava adorando um outro Deus, os cristãos, né? Até que ele tem um encontro com Cristo, e aí ele entende que o Deus verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Então aquele zelo todo, aquilo ali já estava dando urticárias no apóstolo Paulo. Passando por ali, ele encontra lá uma das inscrições: ao Deus desconhecido. Está lá uma pedrinha lá, um negocinho assim, mais ou menos, quem sabe, 1,5 metro de altura, e só lá, ao Deus desconhecido. A cultura da época dizia que você tinha que saber o nome do Deus para poder honrá-lo e receber as bênçãos dele. Se você não soubesse o nome dele, você tinha que saber o nome para oferecer um sacrifício a esse Deus. Então aquilo para eles ali era uma coisa completamente atípica. Mas por que ali um Deus desconhecido? Segundo um historiador grego lá do ano 300, essa história, esse fato de ter esse altar erigido a esse Deus desconhecido, se deu porque alguns anos antes, talvez uns 200 anos antes de Paulo, 300 por aí, houve uma praga ali na cidade e ninguém sabia. Começaram a oferecer sacrifício para todos os deuses que eles sabiam o nome, e nada, a praga não cessava. Alguém tinha cometido um crime e eles falavam: olha, por causa desse crime, o Deus protetor
está irado contra nós e por isso que nós estamos aqui quase todos morrendo por causa dessa praga. Mandaram chamar um sujeito, Epimênides, que vivia na ilha de Creta, porque disseram que só esse sabia qual era aquele Deus que estava irado contra os atenienses por causa do pecado que eles tinham cometido. Então eles chamam esse Epimênides lá, e o Epimênides fala o seguinte: olha, vocês vão trazer umas ovelhas, deixa a ovelha com fome e solta as ovelhas. E aí eles fizeram o que o cara fez, não iam discutir mais nesse momento. As ovelhas pararam no lugar, e ali onde as ovelhas pararam, então foi erigido um altar, e ali sacrificado a ovelha em honra ao Deus desconhecido, porque esse Epimênides ele falava: olha, o único Deus verdadeiro é esse Deus desconhecido. Ele não sabia o nome desse Deus, então nesse sentido era desconhecido para ele, mas esse era o único Deus desconhecido. Veja, o apóstolo Paulo então ele diz o seguinte: esse Deus aí que é o único verdadeiro, o criador de todas as coisas, o que criou os homens. E aí, se a gente fosse entrar agora aqui em questões filosóficas, de como os filósofos, principalmente de Atenas, os filósofos gregos, mas principalmente lá de Atenas, eles entendiam, demoraria um pouquinho mais de tempo, mas o apóstolo Paulo está ali cutucando a ferida deles, né? Tudo isso que vocês adoram, está tudo errado, eu quero falar desse Deus desconhecido. E ele pregou na praça pública, provavelmente um lugar que eles chamavam de Ágora. Eles ouviram, muita gente ficou sem entender, pegava os discursos assim pela metade, né? Alguém talvez pegava um ponto aqui, outro ali. Eles não estavam familiarizados com diríamos assim, né, a cosmovisão do Velho Testamento, porque o judeu conhece de Gênesis a Malaquias. Então quando Paulo falava alguma coisa, eles já sabiam do contexto do que Paulo estava falando. Já esse povo aqui não, a maioria deles nunca ouviu falar de Velho Testamento, eles nunca tinham ouvido falar do Deus dos hebreus, eles só viram falar um dia um tal de um Deus desconhecido, e era isso e mais nada. Aí eles então falaram: olha, nós vamos te ouvir com mais detalhes num lugar mais propício, esse Areópago. Eu tive que treinar muito porque eu estava falando aerópago, né? Não é aerópago, é Areópago. Era tanto um lugar quanto algumas autoridades. Então eram pessoas chamadas de Aerópago, né? Algumas autoridades, mas também era um lugar que existe lá em Atenas até hoje. É uma pedra grande, uma tonalidade branca, uma coisa muito bonita. Eles, nunca fui lá, vi fotos, né? Claro. Quem dera, espero que um dia a igreja me envie como missionário lá em Atenas para pregar para os gregos. Vou ficar muito feliz se me mandarem para lá. Brincadeiras à parte, né? Eles então pregam, Paulo vai para esse lugar e lá ele então explica detalhadamente, e aí é onde ele fala a respeito disso. Muitos abraçam a fé, outros não. A gente não sabe, pelo menos no texto bíblico, não diz que tenha sido plantada uma igreja em Atenas, mas cita dois nomes ali, né? A Damares e o Dionísio. Acerca desse Dionísio, uns 200 anos depois de Cristo, alguém faz uma referência a esse Dionísio como sendo bispo em Atenas, né? Um pastor em Atenas. Então provavelmente está se referindo a isso, mas na Bíblia não diz que foi plantada uma igreja como foi em Tessalônica. Inclusive tem carta de Paulo aos Tessalonicenses, em Corinto e assim por diante. Mas eu posso cravar com toda certeza, com toda a minha convicção pessoal, de que sim, foi plantada ali também naquela cidade uma igreja, e em meio a tanta idolatria, uma igreja foi plantada ali. Irmãos, essa é a história do capítulo 17 dessa segunda viagem do apóstolo Paulo, que está quase terminando. Ela continua ainda mais alguns versículos no capítulo 18. Mas quais as aplicações que nós tiramos para nós hoje? Primeiro, nós vemos aqui estratégias evangelísticas que nós podemos tirar de lição para nós. Nós aprendemos na vida do apóstolo Paulo
de que, se por um lado Deus é soberano, Paulo queria ir para a região ali da Capadócia, como eu falei, a gente olhando o mapa, ele queria ir para a direita, Deus fala, não, você vai para a esquerda. Deus pode nos dar instruções, Deus pode dizer para nós, olha, faz assim, faz assim. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor, em todas as áreas da nossa vida, mas a ênfase aqui agora é na questão evangelística, em pregar o Evangelho. Quantos planos nós fizemos? Às vezes olhamos para o passado e pensamos, quantos planos nós fizemos para a evangelização, quantas tentativas nós fizemos, mas não conseguimos lograr um êxito que a gente imaginava. Não foi o tempo de Deus. Deus é soberano, é Deus quem decide todas as coisas, é Deus que dirige todas as coisas, é Deus que conduz todas as coisas. Mas isso não é desculpa para que nós não possamos traçar estratégias evangelísticas. Muito pelo contrário, precisamos orar, buscar a Deus e dar o nosso melhor. Como nós podemos pregar o Evangelho hoje? Como nós podemos falar de Cristo hoje? Você já parou para pensar e pedir a Deus orientação? Olha, como eu posso falar de Jesus para os meus amigos, para os meus vizinhos? Que estratégia eu poderia usar para falar de Cristo para os meus patrões? Na escola? A gente estava aqui agora na hora do louvor, eu não sei porque eu me lembrei disso. Isso aconteceu uma vez na vida, né? Enquanto eu estudava chamava segundo grau, hoje é ensino médio, né? Ensino médio. Chamei o irmão que tocava bateria, o outro que tocava guitarra, falei, vamos levar a guitarra e a bateria para a escola, na hora do recreio nós vamos cantar. E fizemos isso. Tinha um outro menino que estudava lá, ele já tinha carteira de motorista, ele era habilitado, tinha 19 anos na época, e o pai dele tinha uma Kombi. Eu falei, tu não arruma uma Kombi do teu pai emprestado não? Ah, beleza. Fomos lá na igreja, pegamos a bateria, pegamos uma caixa de som, a guitarra, levamos para a escola. Falei com a diretora, vamos fazer um negócio aqui na hora do recreio. E na hora do recreio, 20 minutos de recreio, cantamos 3 músicas. Eu ia fazer 3, né? 3, assim, 3, 1, 2, 3, não 3 assim. Cantamos 3 músicas. Foi só isso que foi feito. Eu não sei que fruto deu disso aí, irmãos. Eu não sei, mas Deus o sabe. Deus me permitiu saber de uma vez uma outra situação. Meu último dia no quartel, quando eu me converti, numa companhia de uns 150 soldados, aproximadamente, só de soldados. Eu era o único crente ali. Pelo menos eu era o único crente que dava testemunho, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se tinham outros ali, eram agentes secretos, porque eu não tinha conhecimento de que tinham outro ali, né? Aliás, tinha um sim, mas eu não posso dizer agora, né, o que pegaram esse rapaz lendo lá Mas enfim, aí, enfim, dentro do que era possível, eu nunca neguei a minha fé, estava sempre com a Bíblia na mão, e falando de Cristo, me enturmando com os outros crentes e convidando-os para ir à igreja. Era proibido escutar música enquanto estava de serviço, mas eu levava a música gospel, né? Lembro até que um dia apareceu um sargento, e aí eu ouvi o radinho, ele foi e voltou. Eu falei, agora eu estou preso. Aí ele estava tocando um grupo chamado Rebanhão. A música era Quero Voltar ao Início de Tudo. Aí ele ouviu, essa música é bacana, hein, rapaz, muito jóia. Ele era crente também. Numa outra situação, eu estava com a Bíblia, eu li a Bíblia no horário de trabalho, estava lá com a arma na cintura, no posto, mas é cidade tranquila, aqui ninguém vai invadir nada. Eu estava lá lendo a Bíblia, porque poderia ser perigoso, né? E na hora do almoço, na hora de fazer a refeição, eu enfiava a Bíblia por dentro. Era uma blusa, assim, um tecido grosso, né? Ele era muito largo, né?
aquele fardamento próprio do militar, aqueles que a gente está vendo os militares no Rio de Janeiro lá, aquele fardamento. Eu enfiava a Bíblia na barriga, mais magrinho, não tinha essa saliência que tem hoje, então dava para esconder ali, e ia pro rancho, e entravam de 4 em 4, né? Ficava 4 pessoas fazendo o que eles chamavam ali na frente, né? Eram 4 fileiras, e aí eu era o primeiro. Aí veio um sargento, sempre tinha um sargento ali que comandava, agora pode ir vocês, aquela coisa. E aí esse sargento me viu e chegou e falou, e aí? E falou meu nome lá, falou alguma coisa, e bateu com o dedo assim na minha barriga, pegou na Bíblia. O que é isso aqui? Aí, sargento, é uma Bíblia. Você não está lendo isso aí na hora do serviço não, né? Aí, toma cuidado, hein? Continua lendo, mas toma cuidado. Ele era crente também, graças a Deus, não estava preso. Mas sempre, né, anunciando, dando o testemunho, pregando, falando de Jesus sempre que possível ali, irmãos, dando alguma, né, orando, pedindo ao Senhor, me dá aqui oportunidades para pregar e falar do Evangelho. Mas enfim, por causa disso era muito ridicularizado, era muita piada, não dá tempo de eu dizer tudo aqui. Meu último dia de serviço, dei baixa, né, saí para começar o ministério nessa época. Então eu escrevi um texto de despedida e coloquei ali um versículo falando, olha, eu quero, né, entregue a sua vida para Jesus e tal, uma coisinha mais ou menos assim. Uns 5 ou 6 anos depois, talvez uns 5 ou 6 anos depois, eu volto lá na minha cidade e vou visitar uma igreja. E aí entra um casal, e esse casal, o rapaz chega e fala para mim, poxa, e aí Vinícius e tal. Aí eu lembrei dele e falei, Jader, como é que você está, rapaz, que bacana. Ele falou, poxa, eu sempre orei a Deus, eu queria te ver. Ele foi um dos que mais me azucrinava, mais, né, me bulia, como diz hoje, é bully, né, que fala, né, bully. Então, é isso aí. Ele falou que ele não se lembra que quando foi, mas ele tirou o serviço no mesmo lugar em que eu prestei o meu último serviço. Ele leu aquele negócio, o Espírito Santo tocou, ele se converteu e estava com a esposa agora na igreja. Então, ore a Deus, peça a Deus por estratégias para a sua vida pessoal, de como você pode ser um evangelista, um discipulador, mas também ore a Deus como você pode integrar a essa equipe evangelística chamada Igreja Batista Betesda, que está aqui na Costa Sul e que tem planos de alcançar toda essa Costa Sul para o Evangelho. Como que você pode fazer? Essa é a primeira lição que fica para nós. Segundo, vemos aqui Cristo e as Escrituras. Uma igreja genuína só é edificada sobre essas duas premissas, Cristo e as Escrituras. Nós temos aí fora, meus irmãos, muito cristianismo sem o Evangelho. Isso aí é filosofia humana. Alguém escreveu até um texto, Cristianismo sem Cristo, me parece, muito legal, acho que está no site da Editora Fiel, ou no blog do Voltemos ao Evangelho. Pode até também ter muita virtude nessas coisas, as pessoas podem ser até virtuosas, gente boa, né? Pessoas honestas, mas isso seria só uma filosofia de vida, seriam como os epicureus ou os estoicos da vida. Cristianismo sem as Escrituras é apenas uma sociedade religiosa, porque é a Bíblia a nossa única regra de fé e prática. Eu quero falar para as crianças aqui agora, presta atenção aqui em mim, por gentileza, principalmente as crianças aqui, os juniores, os adolescentes que tem ali. Você, com toda certeza, como eu disse outro dia, você pode repreender em nome de Jesus, baixinho, em pensamentos, quando algum professor ou qualquer autoridade escolar chegar para você e pôr em dúvida a autoridade das Escrituras. Você pode repreender em nome de Jesus e falar, eu rejeito isso na sua mente, né? Eu rejeito isso em nome de Jesus, porque a Bíblia é a palavra de Deus.
quer eles queiram, quer não queiram. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai apontar o pecado dessas pessoas. E quando a Bíblia aponta o pecado do crente, o crente se quebranta, pede perdão, é regenerado, é justificado, é perdoado, está com Cristo nos céus. Mas aquele que não é crente, aquele cuja porta da fé não foi aberta, esse vai querer se opor à Bíblia, e são esses que põem em dúvida a palavra de Deus. Rejeita em nome de Jesus. Pode falar isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tentar viver uma vidinha correta, muito boa, isso que eles estão fazendo aí, meus irmãos, é a prova inequívoca de que não tem jeito. Esses marxistas, essas ideologias de esquerda, esse povo aí, essa hipocrisia desse povo que faz propaganda da promiscuidade, das drogas, de uma vida errada, que defende bandido. Esse povo que faz isso, que inventa calúnias, inventa mentiras, a atitude, a artimanha dos fariseus, desses judeus aqui, chegando nas cidades lá de Tessalônica, de Bereia, inventando mentiras contra o apóstolo Paulo, inventando calúnias contra aquela equipe missionária, dizendo que eles estavam distorcendo as escrituras. Você veja, quando eles chegam na Bereia, eles falam: ó, tá vendo esses caras aí? Eles estão falando que tem um outro rei que não é César. Isso é mentira. Eles nunca falaram isso. Nós vemos o apóstolo Paulo falando, Pedro falando, e todos os outros: respeita as autoridades, honra o rei. Mas eles pregavam a Jesus Cristo, distorcem a palavra de Deus. E esse povo hoje aí fora distorce a palavra de Deus, e estão dizendo que é com educação e cultura que vai melhorar, e cada vez afunda mais a sociedade. Não se resolvem os problemas. Então, se você ouvir isso aí, principalmente nas escolas, você pode repreender em nome de Jesus. Louvamos a Deus porque no nosso país ninguém vai preso como é na Europa, país de primeiro mundo, né? Pai e a mãe de uma menina, a menininha de 5 ou 6 anos, se recusou a ter aula na sala lá de ideologia de gênero, e os pais foram presos. 6 anos de cadeia para um, 6 anos de cadeia para o outro. Quiseram tirar a guarda dos pais, porque estavam ensinando essas coisas. País de primeiro mundo, Noruega, Suécia, né? Esse lugar que, se você perder a sua carteira, você está na caminhada daqui até a praia, chegar lá no meio do cascalho, a sua carteira cair no chão, se passar 3 dias ela vai estar lá. Você pode voltar lá que ela está lá, porque eles falam: o dono que perdeu vai voltar aqui para buscar. Talvez no Japão é melhor, porque se cair você pode ter certeza. Se você perdeu alguma coisa, pode ir na delegacia mais próxima do lugar onde você perdeu, que vai estar lá o que você perdeu, tudo certinho. E você chega lá e fala: eu perdi uma carteira. Eles vão falar assim: que cor que era? Qual é o número de série da nota que estava aqui dentro? Não, ele vai chegar lá e falar assim: eu perdi minha carteira, está aqui. Porque a honestidade, tanto quem acha e entrega, quanto que a pessoa que vai lá e perdeu. Ninguém não perdeu, falou: perdi uma carteira e pega. Também não tem essa desonestidade por outro lado. Parece uma maravilha, mas sem Cristo é mera filosofia. Vai todo mundo para o inferno. Vão estar lá no inferno, lá bonzinhos, né, respeitando um outro, mas vai estar tudo lá. Não quer dizer que quem é bandido, a ideia não é essa, mas essa vida correta sem Jesus não funciona. E o que eles estão fazendo é tentar desacreditar as Escrituras. Na verdade, é preciso dizer que o pecador arrependido, quebrantado, e aquele que pede perdão é que vai para o céu, né? Passar somente a frequentar a igreja evangélica não resolve o problema. E por último, a plantação de igreja, conversão e avivamento conviverão para sempre com perseguição, difamação, tribulação. Somente quando Cristo voltar é que essas coisas vão cessar, irmãos. Então, estejamos preparados para isso. Se você quer ser um crente de verdade, vai chegar o momento que eu vou falar a diferença de justificação e santificação.
Se por um lado a justificação é uma ação absolutamente monergista, ou seja, ninguém é justificado pelas suas próprias obras, a justificação é algo que só Deus faz. Então, nesse sentido, a justificação é algo que só Deus pode fazer por você. Nada, absolutamente nada que você faça pode te justificar. Mas tem uma outra coisa que é chamado de santificação. A santificação você é chamado para praticá-la. E é sua responsabilidade praticar a santificação. E santificação não é só com que roupa eu vou, não é só isso. Tem outras coisas, é muito mais. Mas se você não praticar a santificação, não adianta nada. E uma dos aspectos da santificação é o sofrimento por causa de Cristo. Ser difamado, ser perseguido. Mas nós louvamos a Deus porque essas coisas, irmãos, não estão aqui no Brasil. Graças a Deus por isso. E nós oramos e intercedemos para que elas não aconteçam. Olhando assim de uma forma talvez natural, eu acho que as coisas até podem virar. Nada impede que o Brasil se torne uma Síria, uma Coreia do Norte. Nada impede. Basta que uns mentirosos por aí assumam o poder e resolvam realmente agora tratar a coisa a ferro e fogo. Mas elas talvez não sejam assim de hoje para amanhã. Então nós louvamos a Deus porque temos talvez alguns anos de paz e prosperidade nesse sentido. No entanto, irmãos, nós sofremos quando temos que abrir mão de muitos prazeres dessa vida, de muitos direitos dessa vida, em nome do Evangelho. Há que se pagar um preço. Para se pregar o Evangelho, há que se pagar um preço de esforço pessoal, da leitura, Bíblia e da devocional, de aprender o mínimo necessário dos ensinos bíblicos, das doutrinas bíblicas para passar para outra pessoa, né? Receber um discipulador na sua casa, ou ser um discipulador e ir até a casa de outra pessoa para pregar o Evangelho. Isso tem custo, isso tem um incômodo, isso tem alguma coisa. Então, absolutamente de graça não será, e isso nós precisamos fazer, e somos chamados para fazer isso. E quem não procede assim, quem não contribui com a pregação do Evangelho, está faltando alguma coisa. Que nós possamos então seguir os exemplos nos deixados, as lições nos deixadas por esta segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e que nós possamos dizer para Deus nessa noite: Senhor Jesus, eu quero ser como o apóstolo Paulo foi. Guardadas as proporções, eu quero pregar o Evangelho. Nós imaginamos daqui até a divisa, de Costa Sul, divisa com Bertioga, né? Nós temos mais ou menos a distância de Tessalônica para Bereia. Então a gente pode fazer essa coisa, imaginativa. Hoje, com melhores condições tecnológicas, eu vou contribuir para a pregação do Evangelho e lá anunciar o Evangelho. Mas talvez seja alguém aqui do lado que a gente possa contribuir efetivamente, contribuir não com dinheiro, não contribuir com a minha vida, com o meu esforço, com a minha pregação, com o meu trabalho de preparar uma lição bíblica em casa, estudar aquela lição bíblica em casa, orar e jejuar pela vida de alguém que vai ouvir aquela palavra e será convertida para a glória do Senhor Jesus. Essas são as lições que nós tiramos daqui. Que o Senhor nos ajude a sermos como Paulo, Silas e Timóteo foram aqui para a nossa região. Amém, meus irmãos? Eu espero que você deseje isso de todo o seu coração. Oremos.